coração, o médico para ela disse assim: olha, dona Cida, na verdade é um cisto, não é uma coisa que nós temos que operar para tirar. Não é nada grave, mas é um cisto, então a gente tem que operar para tirar. Mas para eles falaram o que era. E quando ela foi internada, ela veio no culto no domingo, quando ela foi internada na segunda-feira, Deus, na segunda-feira, eu e o meu marido, nós fomos no hospital, ele subiu na frente. O Alster naquela época ainda não era reformado. E quando ele subiu na frente, que eu entrei no quarto, eles estavam de frente, ela deitada na cama e ele do lado, e ela rindo, e ele rindo, e ela com um sorriso bonito, e ele também aquele sorriso lindo. E ela virou para mim e falou assim: Cláudia, eu estou falando para o Carlos que agora, quando eu sair daqui agora, eu vou servir a Deus. E Deus falou no meu coração: na hora, ela vai sair daqui no caixão. E na hora eu não conseguia rir. Quando nós saímos da porta para fora do hospital, eu falei: bem, quando a tua mãe disse que agora ela vai servir a Deus, ser fiel a Deus, Deus disse que ela vai sair daqui no caixão. E ela passou pela cirurgia, resumindo, foram 10 dias e realmente ela saiu dali morta no caixão. Mas o processo dos dias que ela esteve ali foi um processo onde Deus trabalhou para a salvação da alma dela. Pastora, ela foi salva. Porque o último dia de vida eu estive com ela, entrei dentro da UTI, estive com ela, e a presença de Deus, eu falo, me arrepia até hoje, a presença de Deus naquele quarto, ela ali que ela mal conseguia respirar, era tão tremendo, que eu dizia para ela: fala com Deus, que Deus está ouvindo assim, olha, os anjos do Senhor estão aqui. Ela foi salva. Então, quando chega o momento de Deus agir para salvar a vida de uma pessoa, Deus faz o que for necessário. E Deus sabe que ela passou por eternidade, de repente ela nem permaneceria, e Deus queria salvar. Então Deus nos ama, gente. Deus ama. Eu sei que Deus está falando com pessoas aqui. Deus te ama. E você precisa você entrar no céu, aleijado numa cadeira de roda ou com uma perna amputada, vai entrar, mas Deus vai te salvar. Aleluia, Senhor. Deus vai. Não duvide do que Deus está falando aqui nessa noite. Amém, viu? Senhor. Deus te ama. Deus não se deixa escarnecer. Você conhece a palavra. Deus sabe, Deus tem dado oportunidade. Só que a oportunidade de Deus chega lá e Deus fala assim: ó, chega. E aí é um momento que não tem para onde correr. Vai fugir para onde? Vai escapar para onde? E se Deus falar assim: acabou, teu tempo na face dessa terra acabou, e agora é um momento para vou salvar a tua alma. Se você aceitar, bem. Se não aceitar, é como a pessoa que recentemente o bispo pediu ainda oração aqui: vamos orar pelo seu fulano que está com câncer. Foi fazer a visita, chegou lá, falou: seu fulano, o senhor sabe que o senhor morreu, o senhor vai para o inferno. Eu sei, mas cada um, né? Cada um tem a sua maneira de pensar. Então, o homem tem o livre-arbítrio, é o poder de escolha. Cada um escolhe o que quer para si. Não quer aceitar Jesus, mas se passar para a eternidade sem estar com o nome escrito no livro da vida, a gente tem dois caminhos: eternidade com Deus e sem Deus. Ou você vai passar a sua eternidade com Deus, ou você vai passar a sua eternidade sem Deus, com Deus ou sem Deus. Então, guarde essa palavra no seu coração. Não há nada impossível por Deus. Querendo Deus operar, Deus opera. Não tome outros rumos, não. Não. Não serve. Restaura o altar. Arrepende. Ouça a voz de Deus. Deus, Ele nos ama. Ele é um Pai amoroso, né? Ainda que um pai e uma mãe falhar, Deus não falha. O amor de Deus é infinitamente maior do que um amor. Olha que um pai e uma mãe que é o bem do filho, mas o pai corrige o filho. E Deus sabe o que é a eternidade sem Deus. Curva a sua cabeça. Guarde essa palavra nas tábuas do teu coração. Aleluia. Não há nada impossível para Deus. Mas Deus não se deixa escarnecer. Deus não se deixa escarnecer. Ah, pastora, está passando de hora, não está, não.
obra, não. Deus vai fazer, deixa Deus trabalhar. Deixa Deus trabalhar. Escuta, Deus sabe como trabalhar. Deus sabe como amadurecer uma situação. Deus sabe como transformar. O ser humano é de coração duro, gente. Deus sabe como trabalhar. Deixa, entrega nas mãos de Deus, confia, descansa. Porque Ele vai dar o fim que você espera. Mas é para descansar, não adianta falar que entregou e tentar resolver a situação. Tem coisa que não adianta falar, tem coisa que não adianta espancar, tem coisas que não adianta. Não adianta brigar, não adianta discutir, não adianta tentar cercar. Não é dinheiro que vai comprar, não é remédio que vai curar, não é falar que vai resolver. Tem coisa que não adianta. Não adianta. Deixa Deus agir. Ele não falou, resolveu, então deixa Deus agir. Você já não bateu em tantas portas, procurou médico, teve a solução, então agora vai confiar em Deus, esperar em Deus. Vai buscar a cura. Já tentou resolver essa situação? Sei lá, banco, empréstimo, agiota, sei lá. Mudou a situação, não só acabou, então agora descansa em Deus. Tem hora que você tem que deixar a coisa arrebentar. Tem que deixar o pau durar. Senhor, agora não tem mais o que fazer. Não vou mais atrás de recurso humano, não. Vou deixar o Senhor, é o Senhor que vai entrar com socorro, com livramento. Aí, Sara pegou Agar para deitar com o marido, teve filho, mas só pegou o problema. Acabou a paz dela. Porque aí a criada teve o filho, se achou dona da razão, dona da situação, começou a provocar, começou a agir com superioridade. Daí quando veio o filho Isaac, veio o filho da promessa, o filho da escrava, passava a entrar em desentendimento com o filho dela, e onde ela não aceitou. Foi uma dor para todo mundo. Problema não pega, problema não pegue, problema. Outros problemas, não pega, não. Vai ser mais problema. Mais situações para ser resolvida. Espírito Santo de Deus, ó Santo Espírito. Senhor, o Senhor trouxe essa palavra para a tua igreja aqui nesta noite. E eu sei que o Senhor está falando com corações aqui. Então convença, Pai. Senhor, a semente da palavra, Senhor, eu apresentei aqui. Agora quem tem o poder de convencer é o Senhor. Então eu peço ao Senhor, meu Pai, que o Senhor venha entrar. Venha, meu Pai, convencer esta pessoa. Que o Senhor venha tratar com o emocional dessa pessoa. Que o Senhor venha tratar com o espiritual dessa pessoa. O Espírito Santo de Deus, que essa pessoa possa entender o que o Senhor falou aqui nesta noite. Que ela possa absorver essa palavra, Senhor, e guardar nas tábuas do seu coração.
mas que ela venha absorver a tua palavra, e que ela venha entender o que ela tem que fazer, e que ela possa colocar em prática. Deus, salva cada vida que aqui se encontra, meu Pai. Transforma a maneira de pensar, de viver de cada um que aqui está. É o Espírito Santo de Deus. Senhor, dê vitória. Dê vitória para aquele que precisa de vitória. Senhor, cura as feridas, cicatriza feridas abertas. Oh, meu Pai, muda o que precisa ser mudado. Senhor, muda a forma dessa pessoa pensar. Arranca o coração de pedra, coloca o coração quebrantado e contrito. Arranca, Espírito Santo, arranca. Senhor, mas faça dela, oh meu Pai, Senhor, aquilo que o Senhor quer que ela seja, Espírito Santo de Deus. Oh meu Pai, eu como líder intercessora, o Senhor desse ministério, eu intercedo por cada vida. Senhor, cuida da nossa igreja, cuida dessa igreja, cuida do rebanho dessa igreja. O Senhor, cura as feridas, cura o emocional, cura o sentimental, restaura o espiritual, restaura, meu Pai. Senhor, dê um livramento que essa pessoa necessita, dê um livramento que ela busca. Senhor, completa a obra na vida dela. O Espírito Santo coloca dentro dela o que está dentro do Senhor. Coloca o fervor na oração, coloca, meu Pai, o amor pela tua obra, coloca o desejo, Senhor, insaciável de estar aqui na tua presença. Coloca o Espírito Santo, Senhor, cada vida que aqui se encontra, meu Pai, cada pessoa que aqui está nessa noite, porque o Senhor trouxe, o Senhor que venha ser plantado, o Senhor impregnado dentro dessa pessoa, o desejo de te buscar, o desejo de estar mais na tua casa, o desejo de te servir, o desejo de te adorar, ó Espírito Santo de Deus. Senhor, e eu ainda com a autoridade que foi me dada, Senhor, eu quero abençoar cada pessoa, cada nome, Senhor, que está aqui, meu Pai, escrito neste livro de oração. Alcança agora, visita agora, transforma agora, muda agora. Senhor, opera o sobrenatural na vida de cada um aqui. Senhor, visita, o Senhor é Deus de perto, Deus de longe. Oh, meu Pai, então que o Senhor possa fazer uma obra de restauração, de redenção, de salvação, de transformação, de mudança, de libertação, de cura, meu Pai, de salvação na vida de cada pessoa que tem o seu nome, meu Pai, registrado neste livro de oração. O Espírito Santo, abençoe essa igreja, abençoe esse ministério, abençoe a igreja nação de Deus. O Senhor prospera esse ministério. O meu Pai, levanta investidores para esta obra. Levanta, Senhor, levanta mais pessoas que têm, meu Pai, condições para abençoar este ministério. Senhor, o Senhor sabe dos nossos projetos, Senhor, do nosso projeto de tempo próprio. Senhor, nos dê essa condição, nos dê os recursos, meu Pai, manda os recursos, envie os recursos, ó Espírito Santo de Deus. Senhor, nós cremos em Ti, nós confiamos em Ti. Abençoe cada ovelha, abençoe a cada membro, Senhor, abençoe a cada um, Senhor, que aqui esteve ontem, Senhor, meu Pai, que aceitou, tomou a decisão, Senhor, de Te aceitar como o único Salvador da sua vida. Visita cada um agora, que não fique só, Senhor, no trabalho de ontem e caia no esfriamento, no esquecimento, não, Espírito Santo, mas que cada vida possa ser, meu Pai, motivada, empurrada, Senhor, a Te buscar mais. Ó Espírito Santo de Deus, abençoe a cada obreiro, abençoe o anjo desta igreja, abençoe o louvor desse ministério, abençoe, meu Pai, cada setor desse ministério. Vai prosperando, vai dando crescimento, Senhor, porque só o Senhor pode dar, Senhor, ao crescimento e acrescentar, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, gente?